O Guarani, de José de Alencar. Parte 1, capítulo 15. Os Três. Loredano, que nessa mesma manhã saíra de casa tão cedo, apenas se entranhou na mata, esperou. Um quarto de hora depois vieram ter com ele Bento Simões e Rui Soeiro. Os três seguiram juntos sem dar uma palavra. O italiano caminhava adiante e os dois aventureiros o acompanhavam, trocando de vez em quando um olhar significativo. Por fim, Rui Soeiro rompeu o silêncio. Não foi de certo para espairecer pelos matos ao romper da alva que nos fizestes vir aqui, Messer Loredano? Não, respondeu o italiano laconicamente. Mas então desembuchai de uma vez e não percamos tempo. Esperai. Que espereis, vos digo eu, atalhou Bento Simões. Ides numa batida? Onde nos pretendeis levar nesta marcha? Vereis. Já que não há meio de vos sacar mais palavra, segui com Deus, Messer Loredano. Sim! Acudiu Rui Soeiro. Segui, que nós tornamos por onde viemos. Quando estiverdes de vez para falar, nos avisareis. E os dois aventureiros pararam, dispostos a retroceder. O italiano voltou-se com um gesto de desprezo. Parvos que sois, disse ele. Se vos parece, revoltai-vos agora que estáis em meu poder e que não tendes outro remédio senão seguir a minha fortuna. Voltai! Também eu voltarei, mas para denunciar-vos a todos. Os dois aventureiros empalideceram. Não me façais lembrar, Loredano, disse Rui Soeiro, abaixando um olhar rápido para o punhal, que há um meio de fechar para sempre as bocas que se obstinam a falar. Isto quer dizer, replicou o italiano desdenhosamente, que me mataríeis no caso de que eu vos quisesse denunciar? A fé que sim, respondeu Rui Soeiro com um tom que mostrava sua resolução. E eu, pela minha parte, faria o mesmo. Primeiro está a nossa vida que as vossas venetas, messer italiano. E que ganharíeis vós em matar-me? Perguntou Loredano sorrindo. Essa é a melhor que ganharíamos. Achais que é coisa de pequena valia assegurar a sua existência e o seu descanso? Nécios, disse o italiano, cobrindo-os com um olhar de desprezo e de piedade ao mesmo tempo. Não vedes que quando um homem traz um segredo como o meu, a menos que esse homem não seja um truão da vossa laia, ele deve ter tomado as suas precauções contra estes pequenos incidentes? Bem, vejo que estais armado, e mais vale assim, respondeu Rui Soeiro. Será morte antes que homicídio. Direis melhor, execução, Rui Soeiro, retrucou Bento Simões. O italiano continuou. Não são essas armas que me servirão contra vós. Outras tenho eu que mais podem.
Sabei unicamente que, vivo ou morto, a minha voz virá de longe, até mesmo da campa, denunciar-vos e vingar-me. Quereis gracejar-me, ser italiano? A ocasião não é azada. A seu tempo vereis se gracejo. Tenho na mão de Dom Antônio de Maris o meu testamento, que ele deve abrir quando me saiba ou me julgue morto. Nesse testamento conto as relações que existem entre nós e o fim para que trabalhamos. Os dois aventureiros tornaram-se lívidos como espectros. Compreendeis agora, disse Loredano sorrindo, que se me assassinardes, se um acidente qualquer me privar da vida, se me der na cabeça mesmo fugir e fazer supor que morri, estáis perdidos irremediavelmente. Bento Simões ficou paralisado, como se uma catalepsia o tivesse fulminado. Rui Soeiro, apesar do violento abalo que sentia, conseguiu, com um esforço, recobrar a palavra. É impossível! Gritou ele. Isso que dizeis é falso. Não há homem que o fizesse. Ponde à prova, respondeu o italiano, calmo e impassível. Ele o fez. Estou certo, balbuciou Bento Simões em voz sumida. Não, retrucou Rui Soeiro. Satanás não o faria. Vamos, Loredano, confessai que nos enganastes, que quisestes atemorizar-nos. Disse a verdade. Mentes! Gritou o aventureiro desesperado. O italiano sorriu. Tirando a sua espada, estendeu a mão sobre a cruz do punho e disse, lentamente, deixando cair as palavras uma a uma. Por esta cruz e pelo Cristo que nela sofreu, por minha honra neste mundo e minha alma no outro, juro. Bento Simões caiu de joelhos esmagado por esse juramento, que não deixava de ter alguma solenidade no meio da floresta sombria e silenciosa. Rui Soeiro, pálido, com os olhos a saltarem-lhe das órbitas, os lábios trêmulos, os cabelos eriçados e os dedos hirtos, parecia a múmia do desespero. Estendeu os braços para Loredano e exclamou com a voz trêmula e sufocada. Pois vós, Loredano, confiastes a Dom Antônio de Maris um papel onde existe a maquinação infernal que tramastes contra a sua família? Confiei-o. E nesse papel escrevestes que o pretendeis assassinar a ele e a sua mulher e lançar fogo à casa, se preciso for, para a realização de vossos intentos? Escrevi tudo. Tivestes o arrojo de confessar que tencionais roubar sua filha e fazer dela nobre moça, a barregã de um aventureiro e réprobo como vós? Sim. E dissestes também, continuou Rui no auge da desesperação, que a outra sua filha nos pertencerá a nós, que jogaremos a sorte para decidir a qual deverá tocar? Não me esqueci de nada. É menos desse ponto importante, respondeu o italiano com um sorriso. Tudo isso está escrito em um pergaminho nas mãos de Dom Antônio de Maris.
Para sabê-lo, basta que o fidalgo rompa os pingos de cera preta com que mestre Garcia Ferreira, tabelião do Rio de Janeiro, o cerrou na minha penúltima viagem. Loredano pronunciou estas palavras com a maior calma, contemplando os dois aventureiros pálidos e humilhados diante dele. Passou-se algum tempo em silêncio. Já vedes, disse o italiano, que estais na minha mão. Sirva-vos isto de exemplo. Quando uma vez se pôs o pé sobre o precipício, amigos, é preciso caminhar por cima dele para não rolar e ir ao fundo. Caminhemos, pois. Só de uma coisa vos advirto. De hoje em diante, obediência cega e passiva. Os dois aventureiros não disseram palavra, porém a sua atitude respondia melhor do que meus protestos. Agora deixai essa cara triste e consternada. Estou vivo, e Dom Antônio é um verdadeiro fidalgo incapaz de abrir um testamento. Criai esperança, confiai em mim que breve alcançaremos a meta. A fisionomia de Bento Simões reanimou-se. Falai claro, uma vez ao menos, retrucou Rui Soeiro. Não aqui. Segui-me, que vos levarei a um lugar onde conversaremos à vontade. Esperai, acudiu Bento Simões. Antes de tudo, reparação vos é devida. Há pouco vos ameaçamos. Aqui tendes as nossas armas. Sim, depois do que se passou, é justo que desconfieis de nós. Tomai. Os dois tiraram os punhais e as espadas. Guardai as vossas armas, disse Loredano escarnecendo. Servirão para me defenderdes. Eu sei quanto vos é preciosa e cara a minha existência. Ambos os aventureiros empalideceram e seguiram o italiano, que depois de uma meia hora de caminho, chegou à touça de cardos que já descrevemos. A um sinal de Loredano, os seus companheiros subiram à árvore e desceram pelo cipó ao centro dessa área cercada de espinhos, que tinha, quando muito, 3 braças de comprimento sobre 2 de largura. De um lado, na quebrada que fazia o terreno, via-se uma espécie de gruta ou abóbada. Restos desses grandes formigueiros que se encontram pelos nossos campos, já meio aluídos pela chuva. Neste lagar, à sombra de um pequeno arbusto que nascera entre os cardos, sentaram-se os 3 aventureiros. Ó! Disse o italiano imediatamente. Há algum tempo já que não venho dessas bandas, mas parece-me que ainda deve haver aqui o que quer que seja que vos dará no goto. Reclinou-se e, estendendo o braço pela cava, retirou uma botija que ali estava deitada e que colocou no meio do grupo. É de Caparica, mas do bom. Deste cá não vem. Diabo, tendes uma adega? Exclamou Bento Simões, a quem a vista da botija tinha restituído todo o bom humor. A falar a verdade, disse Rui,
Esperaria tudo, menos ver sair deste buraco uma botija de vinho. É para verdes. Como costumo vir a este lugar, onde às vezes passo bem boas soalheiras, precisava ter um companheiro com quem espairecesse. E não podíeis achar melhor, disse Bento Simões, dando uma empinadela à botija e estalando a língua. Já lhe tinha saudades. Cada um dos três tomou a sua vez de vinho e a botija voltou ao seu lugar. Bom, disse o italiano, agora tratemos do que serve. Prometi, quando vos convidei a seguir-me, que vos faria ricos, muito ricos. Os dois inclinaram a cabeça. A promessa que vos fiz vai se realizar. A riqueza está aqui perto de nós, podemos tocá-la. Onde? Perguntaram os aventureiros, lançando um olhar ávido em roda. Não vai assim também? Fala-se figuradamente. Digo que a riqueza está diante de nós, mas para nos apoderarmos dela é preciso... O quê? Dizei! A seu tempo. Agora quero contar-vos uma história. Uma história? Replicou Rui Soeiro. Da carocha? Perguntou Simões. Não! Uma história verídica como uma bula do nosso Santo Padre. Ouvistes falar algum dia em um certo Robério Dias? Robério Dias? Ah, sei, um tal do São Salvador, disse Rui Soeiro. O mesmo, sem tirar nem pôr. Viu, há coisa de 8 anos em São Sebastião, donde se passou às Espanhas. E sabeis o que ia fazer às Espanhas esse digno descendente de Caramuru, amigo Bento Simões? Perguntou o italiano. Ouvi rosnar que se tratava de um tesouro fabuloso que contava oferecer a Filipe II, o qual em volta o faria marquês e grande fidalgo de sua casa. E o resto? Não vos chegou a notícia? Não, nunca mais ouvi falar do tal Robério Dias. Pois ouvi lá. Chegando a Madrid, o homem fez a sua oferta. Muy lampeiro, e foi recebido na palma das mãos por el rei Felipe II, que, como sabeis, tinha as unhas demasiado longas. E cinzou-o como uma raposa que era? Acudiu Rui Soeiro. Enganai-vos. Desta vez a raposa tornara-se macaco. Quis ver o coco antes de pagá-lo. E então? Então, disse o italiano, sorrindo maliciosamente. O coco estava oco. Como oco? Sim, amigo Rui, tinham-lhe deixado apenas as cascas. Felizmente para nós que vamos lograr o miolo. Sois um homem de caixas encouradas, Loredano. Dá-se a gente a tratos e não é possível entender-vos? Tenho culpa, eu, que não sejais lido na história das coisas de vossa terra? Nem todos são mitrados como vós, dom italiano. Bom, acabemos de uma vez. O que Robério Dias julgava oferecer em Madrid a Filipe II, amigos, está aqui. E Loredano, dizendo estas palavras, assentou a mão sobre um seixo que havia ao lado.
Os dois aventureiros olharam-se sem compreender, duvidando da razão de seu companheiro. Quanto a este, sem se importar com o que eles pensavam, tirou a espada e, depois de desenterrar a pedra, começou a cavar. Enquanto prosseguia neste trabalho, os dois, observando-o, passavam alternadamente a botija de vinho e faziam conjecturas e suposições. O italiano já cavava há tempo, quando o ferro tocou num objeto duro que o fez tinir. "Perdi-o!" exclamou. "Ei lá!" Daí a alguns momentos retirava do buraco um desses vasos de barro vidrado, a que os índios chamavam camuci. Este era pequeno e fechado por todos os lados. Loredano, tomando-o pelas duas mãos, abalou-o e sentiu o imperceptível vascolejar que fazia dentro um objeto qualquer. "Aqui tendes", disse ele lentamente, "o tesouro de Robério Dias pertence-nos. Um pouco de tempo e seremos mais ricos que o sultão de Bagdá e mais poderosos que o doge de Veneza." O italiano bateu sobre a pedra com o vaso que se partiu em pedaços. Os aventureiros, com os olhares encendidos de cobiça, esperando ver correr ondas de ouro, de diamantes e esmeraldas, ficaram estupefatos. Do bojo do vaso saltara apenas um pequeno rolo de pergaminho, coberto com um couro avermelhado e atado em cruz por um fio pardo. Loredano, com a ponta do punhal, rompeu o laço e, abrindo rapidamente o pergaminho, mostrou aos aventureiros um rótulo escrito em grandes letras vermelhas. Ruiçoeiro soltou um grito. Bento Simões começou a tremer de prazer, de pasmo e admiração. Passado um momento, o italiano estendeu a mão para o papel colocado no meio do grupo. Seus olhos tomaram uma expressão dura. "Agora", disse ele com a sua voz vibrante, "agora que tendes a riqueza e o poder ao alcance da mão, jurai que o vosso braço não tremerá quando chegar a ocasião, que obedecereis ao meu gesto, à minha palavra, como a lei do destino." "Juramos?" "Estou cansado de esperar e resolvido aproveitar o primeiro ensejo. A mim como chefe", disse o italiano com um sorriso diabólico, "devia pertencer Dom Antônio de Maris. Eu vou-lo cedo, Ruiçoeiro. Bento Simões terá o escudeiro. Eu reclamo para mim Álvaro de Sá, o nobre cavalheiro." "Aires Gomes vai se ver numa dança", disse Bento Simões com um aspecto marcial. "Os mais, se nos incomodarem, irão depois. Se nos acompanharem, serão bem-vindos. Unicamente vos aviso que aquele que tocar a soleira da porta da filha de Dom Antônio de Maris é um homem morto. Essa é a minha parte na presa, e a parte do leão
Nesse momento, ouviu-se um rumor, como se as folhas se tivessem agitado. Os aventureiros não fizeram reparo e atribuíram, naturalmente, ao vento. Mais alguns dias, amigos, continuou Loredano, e seremos ricos, nobres, poderosos como um rei. Tu, Bento Simões, serás marquês de Paquequer. Tu, Rui Soeiro, duque das Minas. E eu, que serei eu, disse Loredano, com um sorriso que iluminou a sua fisionomia inteligente. E eu serei... Uma palavra partiu do seio da terra, surda e cavernosa, como se uma voz sepulcral a houvesse pronunciado. Traidores! Os 3 aventureiros ergueram-se de um só movimento, hirtos e lívidos, pareciam cadáveres surgindo da campa. Os 2 persignaram-se. O italiano suspendeu-se ao ramo da árvore e lançou um olhar rápido. Tudo estava em sossego. O sol a pino derramava um oceano de luz. Nenhuma folha se agitava ao sopro da brisa. Nenhum inseto saltitava sobre a relva. O dia, no seu esplendor, dominava a natureza. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!